Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, é Marcos Vanderlit. Eu sou o presidente do Instituto Olos, formador de mentores. Já tenho experiência assim, de 40 anos no desenvolvimento humano. E tive também na minha vida a ventura de ter tido assim, ensinamentos espirituais de grandes mestres. E eu gostaria aqui de relembrar um pouco os ensinamentos de Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, ele foi uma pessoa que já escreveu vários livros, ele logicamente é vivo ainda, e um dos ensinamentos dele, né, é falar sobre a superação do sofrimento. Tá? E isso é profundo, né? Isso faz parte da nossa vida. Então, o Eckhart Tolle, ele sempre dizia assim que nós temos que ser observadores dos nossos pensamentos, né? E que a gente precisa, assim, concentrar a atenção no sentimento dentro da gente. E não julgar e nem analisar. E nem se identificar com esse sentimento, tá? Então, estar presente e observar o que acontece dentro da gente é o ponto importante. Estar presente e observar, né? Não analisar nada, né? Então, você pode começar a perceber também que existe uma outra pessoa, uma outra presença de alguém que observa o observador. Olha que coisa interessante, né? Então, esse é o poder do agora. Um observador silencioso que observa a mente que observa, né? Então, é muito, muito interessante, né? Presta atenção a qualquer sinal de infelicidade dentro da gente. Procure ter uma atenção, assim, qualquer que seja a forma, né? Porque essa talvez seja o despertar do sofrimento, né? Então, você pode observar aquilo. Ele pode, sim, se manifestar uma irritaçãozinha, pode ser um sinal de impaciência, né? Alguma coisa obscura, um desejo de ferir, um sentimento de raiva, né? Uma ira, de repente surge uma depressão, assim, ou assim uma necessidade de criar algum problema os seus relacionamentos. Ah, essa pessoa vai ver só, né? Não sei o quê, né? Então, é assim, né? Aí a gente faz o quê? Agarra o sinal em que ele desperta o seu estado inativo. A gente agarra, assim. Então, o sofrimento, ele sempre vai desejar sobreviver, ele sempre quer se manter ali. Mas, para isso, precisamos conseguir que nos identificamos inconscientemente com ele, né? Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. Então, o sofrimento nos domina, isso faz com que a gente queira ter mais sofrimento. É claro que nós não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Isso é muito comum, gente. De repente você está chateado com uma depressão, com alguma coisa, mas você continua nela, né? Não consegue sair, tá? Porque você, de alguma forma, aquilo vai te levando adiante, né? Mas você poderia mudar a tua mente naquele momento e sair daquilo, né? Mas preste atenção. E você vai ver que o seu pensamento e o seu comportamento, eles estão assim, super programados para continuar com o sofrimento. Tanto que para você, ou para a gente, né? Quanto para as outras pessoas, né? E isso acaba acontecendo, né? Então, se a gente estiver consciente disso, o padrão se desfaz. Então, eu tenho consciência do padrão, o padrão se desfaz. Né? Porque desejar mais sofrimento, na verdade, é uma insanidade, né? E ninguém é insano conscientemente. Por isso que a gente faz isso com uma consciência, né? Mas inconscientemente a gente continua sofrendo. Olha que interessante. Então, o sofrimento, ele sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com o sofrimento. Assim como do medo inconsciente, né, de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. A gente tem um medo inconsciente de enfrentar as coisas. Mas se nós não enfrentarmos, né, se a gente não direcionar a luz da nossa consciência sobre esse sofrimento, seremos forçados a reviver vez por vez. Então, o sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, assim, mas eu garanto que se trata de um fantasma frágil, né? Diz o Eckhart Tolle. O sofrimento pode parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre a nossa presença, né? A inconsciência que cria o sofrimento. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper essa identificação com ele? Então a consciência transforma o sofrimento nela mesma, sabe? Então a consciência transforma o sofrimento em própria consciência, né? E era isso que o apóstolo Paulo, né? Ele escrevia assim de uma forma muito linda: tudo será revelado ao ser exposto à luz. E o que é exposto à própria luz torna-se luz.
Olha só que lindo. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Olha só, você não pode lutar contra a escuridão, então não dá para lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior do sofrimento adicional. Então, observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. Então, aceitação. Então, manter-se assim num estado assim de alerta, isso se torna uma percepção consciente que vai destruir essa ligação com o sofrimento e o mecanismo do pensamento, né? E vai assim acionar o processo de transformação. Tá? Vou repetir aqui: a gente se mantém num estado de alerta consciente. Isso destrói a ligação com o sofrimento e o mecanismo do pensamento faz com que haja transformação. É como se o sofrimento se tornasse assim um combustível para a chamada da consciência, resultando em um brilho mais intenso. Então, o sofrimento se transforma em brilho intenso, né? Isso, sim, esotericamente, é uma antiga arte alquímica, né? Que se falava transformação do metal não precioso em ouro, né? Do sofrimento em consciência. Então, a separação interior que a gente sente, né? Isso vai cicatrizar e a gente se torna novamente inteiro. Olha, gente, como é maravilhoso, né? Essas sabedorias, né? Que são de grandes mestres. Então, cabe a cada um de nós não criar um sofrimento adicional, né? A gente pode realmente, né, o Eckhart Tolle fala assim, que não nega que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim a essa identificação com o sofrimento. Então a gente se identifica, a gente ainda resiste a isso, né, quer manter aquilo. Mas isso, sim, acontece muito quando a gente está muito intimamente ligado, assim, identificado com o sofrimento emocional que nós temos durante a maior parte da vida. E se a gente não tiver investido nele uma grande parte, ou mesmo nosso tempo precioso, no sentido de a gente ter uma percepção daquilo que acontece dentro de nós. Então, isso significa que a gente construiu um eu interior infeliz. Eu me tornei infeliz, a gente constrói esse eu, se torna infeliz, né, por conta do nosso sofrimento, e acreditamos que somos essa invenção fabricada na mente. Então, nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o ser infeliz, mas familiar ao seu eu interior. Olha só, né? Que coisa fantástica. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. Né? Então, a resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Né? Poderá, então, dar atenção ao sofrimento, estar presente, né, como uma testemunha e iniciar a transformação. O importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer, e de observar o sentimento em vez de se deixar dominar por ele. Essas atitudes proporcionam uma atitude para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação em todo o passado. Então, esse processo aqui, ele é simples, mas ele é poderoso, muito poderoso. Quando você entende esse princípio, né, do que significa estar realmente presente, né, observar o acontecimento dentro de si, a gente pode ter à nossa disposição essa ferramenta poderosa de transformação. Então, esteja presente, fique consciente, né, vigie teu interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que manda dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. Aqui está a nossa profunda força interior, o poder do agora. Gente, eu vejo isso aqui, esse ensinamento, né, do Eckhart Tolle, como uma maravilha, um presente divino. Pense muito sobre isso, porque realmente vai fazer uma diferença, talvez assim, muito positiva na tua vida. E eu mesmo já experimentei isso e eu posso ser testemunha de que esse sofrimento realmente pode sofrer, pode desaparecer, ele se transforma. Eu vejo isso em mim, às vezes eu tenho um sofrimento, uma raiva, uma dificuldade, e eu olho aquilo, vejo aquilo, né? Mas aquilo já passa a não ter poder sobre mim, então aquilo se transforma em alívio e aquilo desaparece. Então, gente, espero ter cooperado assim, com você sobre a questão da superação do sofrimento dentro de uma visão, obviamente, mais profunda, mais espiritual. Tá ok? Muito obrigado. Bom proveito com isso. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas,
com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.